Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Esse texto é tão tremendo, porque a gente vê Jesus se oferecendo como aquele que vai trazer descanso para os que estão cansados. Eu acho que não tem ninguém aqui, por mais que tenha voltado de férias, como a Juliana e o Robson, não estejam se sentindo de alguma forma cansados. Até porque o cansaço que Jesus está falando aqui não é necessariamente físico. É um cansaço que tem a ver com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com a nossa mente, com as nossas expectativas, com o desejo que a gente tem de sermos aceitos pelo Senhor. Aliás, desde que o homem pecou, desde que Adão pecou, o normal do homem é fugir da presença de Deus por medo de não ser aceito pelo Senhor. E a gente vê no relato de Gênesis que Deus vai atrás do homem e o traz de volta, propicia para ele aquilo que seria necessário para cobrir a sua vergonha. Então a gente vê Deus indo atrás do homem, como a gente vê Jesus aqui também se oferecendo e fazendo um convite para aquele povo que está ouvindo Jesus, para oferecer para eles o descanso e o alívio que aquele povo precisava. E é importante a gente lembrar que Jesus toma iniciativa. Jesus, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus sabe que você está cansado. E o segundo é que Jesus é aquele que pode trazer descanso para nós. Então hoje, eu queria que você se alegrasse com essa palavra, porque o Senhor tem descanso para a sua vida. Talvez você esteja preocupado, ansioso, talvez você esteja cansado de tentar resolver as questões da sua vida pelo seu próprio braço. Talvez você esteja cansado de ver as coisas darem errado. Talvez você esteja cansado de tentar resolver as questões da sua vida e não consegue encontrar soluções. Mas Jesus se apresenta como aquele que pode trazer descanso para nós. Esse texto começa dizendo que Jesus oferece alívio para aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. E depois ele diz para a gente tomar sobre ele o seu jugo e aprender dele, porque ele é manso e humilde. E assim nós acharemos descanso para a nossa alma. Não sei se você percebe aí que Jesus usa duas palavras diferentes. Primeiro ele fala de alívio e depois ele fala de descanso. Vamos tentar entender um pouquinho qual a diferença de alívio e descanso? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente lê tão correndo que não se detém no significado das palavras, não é isso? Quando Jesus fala em que ele vai nos dar alívio, alívio é alguma coisa imediata. Por exemplo, se você está empurrando um carro numa subida, você está se cansando, não é isso? Você está fazendo um esforço. No momento em que você para de empurrar o carro, você tem alívio daquilo que estava te cansando. Mas o cansaço físico ainda continua, não é assim? Faz sentido para você? Então, o alívio é algo imediato que Jesus nos traz no momento em que ele nos encontra. O alívio é a certeza de que nossa salvação para com Deus se dá por meio de Jesus e não pelas nossas obras. Alívio é uma ação imediata de Jesus na nossa vida. Agora, o descanso é um processo que Deus vai fazer na nossa vida. Então você pode ter agora alívio imediato a partir do momento em que você crê que Jesus é aquele que vai dar alívio para você, que Jesus tem as respostas. Eu quero mostrar para você que quem faz o convite é Jesus. E que o fato de ser Jesus que faz esse convite muda toda a história desses dois versículos. Só Jesus é que era capaz de oferecer um convite tão poderoso como esse. Porque Jesus é aquele que diz a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Jesus diz a respeito dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou a respeito dele: eu sou a videira verdadeira. Jesus disse assim:
eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse também, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem todas as respostas que a gente precisa. Você não sabe para onde seguir? Está tudo escuro na sua vida? Você não tem direção? Jesus é a luz. Você está perdido na estrada? Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele te dá a direção. Você está com fome? Jesus é o pão da vida. Você está com sede? Jesus é a água da vida. Você está preocupado? Você está perdido? Você está precisando de consolo, de cuidado? Jesus é o bom pastor. Jesus não é simplesmente um bom homem, um bom mestre, um bom profeta. Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. E isso faz toda a diferença. E a gente vai ver que quando Jesus faz esse convite, ele está chamando para si a responsabilidade de ser o jugo de cada um de nós. E eu quero te explicar que jugo, talvez a gente que seja pessoas da cidade não saibamos o que é jugo, né? Jugo é aquela peça de madeira que vai em cima dos bois, que junta dois animais e faz com que eles puxem alguma coisa. Um arado, uma carroça. Né? Isso é jugo. Isso é a primeira interpretação da palavra jugo. Mas jugo também pode ser, e era para aquelas pessoas que estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo, o conjunto de interpretações a respeito da lei. Cada rabino tinha um jugo, tinha um conceito, tinha uma interpretação da lei, que era validada pelos demais. E esse jugo, essa interpretação da lei, essa maneira de se relacionar com Deus, é sobre isso que Jesus também está falando. Então, quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Jesus está contrastando o jugo dele, a maneira como ele interpreta a lei, a maneira como ele propõe que nós nos relacionemos com o Senhor, com a maneira como os fariseus faziam. A gente vai ver daqui a pouco que os fariseus e os escribas tinham uma maneira muito dura, muito legalista de propor a maneira como as pessoas deveriam se relacionar com Deus. E Jesus aqui está propondo uma coisa diferente. Falando o seguinte, não se preocupe com a maneira como você vai se relacionar com Deus, porque eu tenho a maneira correta. Eu vou te chamar para andar comigo. E isso é a coisa mais tremenda a respeito dessa frase de Jesus. Ao contrário dos fariseus, que Jesus diz o seguinte a respeito deles: olha, os fariseus colocam fardos pesados sobre os homens, mas eles nem com o próprio dedo, nem com um dedo, eles se incomodam de tentar carregar esse jugo. Mas Jesus fala assim: venham e tomem sobre vós o meu jugo. Se a gente olhar para a figura daquela peça de madeira que junta dois animais, Jesus está propondo para que a gente ande com ele. E isso faz toda a diferença. Porque Jesus está falando o seguinte: você não precisa tentar se relacionar com Deus sozinho, porque se você depender de cumprir a lei, você vai falhar. Se você depender de acertar sempre para ter comunhão com Deus, você vai falhar. Mas se você andar comigo, eu vou te levar pelo caminho correto. Se você andar comigo, eu vou dividir o fardo com você. Então, lembrar que Jesus é quem está fazendo esse convite, muda a maneira como a gente encara essa questão do jugo. Veja que Jesus não está falando que você não vai ter que carregar um peso, que você não vai ter que se limitar, porque o jugo também significa você estar limitado, significa que você vai ter alguma coisa sobre você que impede você de fazer aquilo que você quer. Então, quando a gente se junta a Jesus, a gente vai estar debaixo de um conjunto de regras, de um conjunto de conceitos que Jesus está colocando sobre nós. Mas a grande diferença são duas. É que, em primeiro lugar, o jugo de Jesus é leve e suave. E, em segundo lugar, Ele está conosco. Isso muda toda a história. Então, no momento em que a gente entende que Jesus nos oferece
esse descanso, esse alívio, nós recebemos o alívio do Senhor. O alívio de saber que não é pelas nossas obras, o alívio de saber que eu não preciso provar nada para ninguém. Que não é por eu ser uma boa pessoa, de fazer as boas coisas, de andar de acordo com as regras, que vai me garantir estar na presença do Senhor. Esse é o grande alívio que nós precisamos entender. Adão, quando pecou, saiu da presença de Deus e foi lá e costurou algumas folhas para se cobrir. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, tirou a pele de um animal e cobriu Adão e Eva com peles de animais. Deus fez o sacrifício no lugar deles. Matou um animal no lugar deles para que eles fossem cobertos. Então, nosso relacionamento com Deus se dá através da graça, através do cuidado do Senhor para conosco. Então, a gente não pode se esquecer de quem é que nos chama. Aquele que é o Todo-Poderoso. É aquele que toma para si o verdadeiro jugo e fala assim, é dessa maneira que vocês vão viver. Jesus não está dando uma sugestão, Jesus está dando uma ordem. Jesus não está falando assim, talvez seja a melhor maneira de você viver assim. Não, Jesus fala assim, vem andar comigo que eu vou te ensinar a maneira que você deve andar. Então, se a gente entende, em primeiro lugar, quem é que está nos chamando, nós precisamos entender do que nós estamos cansados. E a gente já falou um pouquinho, né? O cansaço tem a ver com a nossa tentativa de agradar a Deus pelas nossas próprias forças. A nossa tentativa de sermos valorizados por quem somos. A nossa tentativa de validarmos, de dizermos para as pessoas ou para o mundo que nós somos importantes. Todo o cansaço gira em torno disso, gente. A gente trabalha para quê? Para você viver, para você ter os recursos para você comer. Mas você há de concordar comigo que a gente poderia viver com muito menos do que a gente vive, não é verdade? O trabalho é importante, é fundamental, mas muitas vezes a gente usa o trabalho para mostrar quem nós somos, para nos valorizar, para nos colocarmos num lugar de diferença. Muitas vezes a gente usa a nossa carreira para nos valorizarmos, para dizermos que somos importantes, para dizermos que valemos alguma coisa. Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança e a nossa força na nossa família, na maneira como nós nos relacionamos com a nossa família. A gente coloca a nossa família como a coisa mais importante. A gente fala assim, olha, minha família é uma família legal, boa. Minha família é muito organizada, todo mundo se dá bem. E a gente faz disso o nosso ídolo, a maneira como a gente se valoriza. E isso cansa. Isso cansa. Porque a gente nunca tem a certeza de que fez o suficiente para ser de fato valorizado. A gente nunca tem a certeza que a gente fez o suficiente para estar bem com Deus. Será que eu andei certinho essa semana? Ou será que tem alguma acusação sobre mim? E quando a gente olha para trás, a gente vai olhar os nossos pecados e fala assim, puxa vida, eu estou devendo. Na balança eu estou devendo. E isso causa um cansaço muito profundo na nossa vida. A gente está sempre olhando atrás do nosso ombro, né? Para ver se tem alguma coisa nos acusando. Será que eu estou devendo alguma coisa? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Será que meu emprego vai durar? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou ter dinheiro para comprar aquele carro que vai me dar o status que eu preciso? Será que eu estou bem com a minha família? Será que está tudo bem ali? Essa tentativa e essa preocupação que a gente tem o tempo de tentar estarmos bem é o que traz tanto cansaço para a nossa vida. E o que Jesus está propondo é o seguinte: para de tentar resolver as coisas do seu jeito. Para de tentar fazer as coisas para que você esteja bem. Jesus está falando assim, eu tenho descanso para você. Vinde a mim. Eu sou a fonte do descanso. Eu tenho a resposta. Então, quando Jesus faz o chamado, faz o convite, ele está falando o seguinte: saia do lugar onde você está. O lugar onde você resolve as coisas do seu jeito. Onde você depende das suas forças. E venha até mim, porque aqui em mim você vai ter o descanso.
E aí, a gente vê que em Mateus capítulo 23, verso 4, é o que eu falei a respeito dos fariseus. Jesus falando a respeito dos fariseus, ele diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A gente está cercado e está debaixo de jugo, mesmo que você não saiba. Cada um de nós está ligado, está com um peso sobre a nossa vida. E o que Jesus está propondo é que a gente troque esse peso pelo peso que ele tem. Troque esse jugo pelo jugo de Jesus. É isso que nos cansa, gente. A gente está debaixo do jugo errado. Porque não importa qual seja o jugo que estiver sobre nós, ele vai ser pesado demais. Exceto se for o jugo de Jesus. Como eu falei, existem duas diferenças a respeito do jugo de Jesus e o jugo de outras pessoas. O primeiro é que o jugo de Jesus, ele diz que é leve e suave. E em segundo lugar, é que ele nos ajuda a caminhar. Ele leva com a gente. Ele divide o jugo com a gente. Ele divide a carga com a gente. É muito mais fácil você puxar um carrinho em dois do que em um só, não é isso? Jesus está falando: vamos comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou te dirigir. Agora, é engraçado porque o jugo, ao mesmo tempo que é alguma coisa que traz cansaço, é o que Jesus está propondo para que traga alívio, traga descanso. Como isso pode acontecer? Já parou para pensar? Jesus não está propondo que ele vai levar sozinho. Ele está chamando a gente para andar junto com ele. E quando a gente pensa em jugo, eu queria ler para você uma visão que Paulo tem a respeito disso, quando ele fala a respeito de jugo desigual. Paulo estava orientando a igreja de Corinto para que as pessoas não se envolvessem ou não ficassem debaixo de jugo desigual com ninguém, com uma pessoa que não era da mesma fé. Seja num relacionamento de casamento, seja num relacionamento de sociedade, num trabalho. Por quê? Porque ele via algumas coisas a respeito desse relacionamento que iriam influenciar demais a vida dessas pessoas. E eu quero mostrar para vocês como Jesus também enxerga o jugo na questão do relacionamento. Veja só, 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se você prestou atenção, o apóstolo Paulo fala do jugo e do relacionamento usando algumas palavras-chave. E eu quero mostrar e repetir essas palavras para você. A primeira palavra que ele usa é sociedade. Sociedade, você fazer sociedade com alguém. Depois ele fala que o jugo representa comunhão entre duas pessoas. Depois ele fala que o jugo tem a ver com harmonia. Depois ele fala que o jugo tem a ver com união. E por último, ele fala de ligação. Todas essas palavras representam o que significa você estar em jugo com alguém. Quando Jesus está chamando a gente para estar debaixo do seu jugo, ele está falando que a gente vai ter sociedade com ele, a gente vai ter comunhão com ele, a gente vai ter harmonia com o Senhor, a gente vai ter união com o Senhor, a gente vai ter ligação com o Senhor. Quando um animal fica debaixo de um jugo com outro animal, normalmente isso é feito para que o animal que está sendo colocado aprenda com o outro. Normalmente eles colocam um animal mais novo para andar com um animal que já é mais experiente, mais velho, que já sabe o caminho, já sabe como a coisa funciona. Outra coisa que o jugo nos diz é que quem está debaixo de um jugo não escolhe para onde vai. Ele vai para onde o outro animal, que é o mais velho, mais forte, vai levar você. Quando nós estamos debaixo do jugo de Jesus, nós colocamos para Ele, nós nos submetemos completamente à vontade do Senhor.
A gente não passa a não escolher mais para onde a gente vai. A gente passa a não escolher mais o que a gente vai fazer. A gente está completamente rendido à vontade do Senhor. E é essa rendição que nos traz descanso. É essa submissão que faz com que o nosso coração seja descansado no Senhor. Jesus fala: aprendei de mim, e assim vocês acharão descanso para a vossa alma. Jesus chama para vir até Ele, convida a tomar sobre nós o jugo de Jesus, mas Ele também fala assim: aprendei de mim. E aqui, aprendei de mim, tem duas conotações. A primeira é que eu tenho que voluntariamente e intencionalmente estar atento aos ensinamentos de Jesus. Eu tenho que olhar para Ele e tentar copiar aquilo que Ele está fazendo. Olhar para Ele como um modelo para a minha vida. E a segunda coisa é que isso é um processo. Ninguém aprende as coisas da noite para o dia. Estar debaixo do jugo era alguma coisa que levava dias, meses talvez. Era um trabalho que não acontecia da noite para o dia. Então, para que nós aprendamos de Jesus e assim possamos receber o descanso para a nossa alma, nós precisamos entender que a vida com Jesus é um processo que leva tempo. É um processo onde a gente vai aprender dia a dia a estar mais perto dele, a ouvir a sua voz e a fazer a sua vontade. Responder ao chamado de Jesus, esse convite que ele está fazendo, é muito bom. Quem não quer descansar? Quem não quer ter alívio, não é verdade? Mas isso exige de nós a nossa disposição em tomar o jugo de Jesus sobre a nossa vida e aprender dele e caminhar com o Senhor todos os dias. Nos submetermos à vontade do Senhor, à direção do Senhor todos os dias. Por mais paradoxal que possa parecer, tomar o jugo, que é um instrumento de trabalho para que tenhamos descanso, a Bíblia, em todo o tempo, ela apresenta esses paradoxos, essas coisas que não fazem muito sentido para nós, mas que são verdade e que nos transformam se a gente crer e andar segundo o que ela está dizendo. Por exemplo, Jesus falou lá em Marcos 8,35 que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, como é que você perde ganhando e ganha perdendo? Não faz muito sentido. Mas na medida em que eu abro mão da minha vida para viver a vida de Jesus, aí eu estou salvando a minha vida, eu estou guardando a minha vida. Não é assim? Outro paradoxo interessante é que é com relação a ser fraco e a ser forte. Todo mundo quer ser forte, não é verdade? Você quer ser forte, ter fortaleza, parecer resistente para as pessoas. Mas lá em 2 Coríntios 12, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Entender essa verdade significa que eu posso me submeter ao Senhor. Eu posso expor as minhas fragilidades para o Senhor. Eu posso me colocar frágil diante do Senhor, porque Ele vai me fortalecer. Estar debaixo do jugo de Jesus significa dizer: eu não tenho força sozinho. Eu não posso com a minha própria mão, com o meu próprio braço. Mas eu me submeto à vontade do Senhor. O último paradoxo que eu quero mostrar para você é que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Marcos 10, 43 e 44 diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Servir, estar debaixo da submissão do Senhor, é aquilo que vai nos tornar grandes. Porque é na autoridade do nome de Jesus é que Ele vai nos levantar. Então, se você está cansado hoje, o antídoto para o seu cansaço não é botar o pé para cima, é colocar o jugo
sobre nós e andarmos com Jesus. Fazermos a vontade do Senhor, nos submetermos à direção do Senhor, permitirmos que Ele nos leve para onde Ele quer. Ele vai guardar o nosso caminho. Ele, como sendo o mais velho, o mais forte, não vai permitir que a gente se desvie. E quando nós cedemos à vontade do Senhor, nós teremos a certeza de andar pelo caminho do Senhor. E assim, permitimos que o nosso coração aprenda dele. Descanse na sua vontade. E não vou ter que mais ficar tentando mostrar que eu valho alguma coisa. Eu não vou ter mais que tentar mostrar para Deus que eu estou tentando fazer a vontade dele. Porque a justiça do Senhor está sobre mim. O fardo dele está sobre mim. A autoridade dele, então, está sobre mim. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Jesus sabe que a gente está cansado. E Ele oferece o descanso para nós. E Ele é o único que pode oferecer um descanso verdadeiro mesmo. Porque, como o Robson e a Ju podem comprovar e testificar aqui, mesmo depois das férias a gente volta cansado, né? Por mais que a gente queira descansar o físico, a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes precisa de um consolo e um descanso além das nossas forças, que só o Senhor pode trazer para nós. Ele é o único que pode tirar o peso da tentativa que nós temos de tentar resolver as coisas com o nosso próprio braço. O fardo do Senhor é leve e suave. É comum você ver as pessoas falando assim, é difícil ser crente. Gente, não é difícil não. Não é difícil, porque ser crente significa crer na obra de Jesus. É crer que Ele fez tudo o que era necessário. Não é difícil obedecer os seus mandamentos, porque os seus mandamentos são bons para nós. Quando eu entendo que Deus é bom, que Ele me ama, que Ele me comprou, eu posso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é muito melhor que a minha. E quando eu cedo, quando eu me coloco debaixo desse jugo, eu posso então descansar de verdade. Ele voluntariamente nos convida a estar com Ele. Ele voluntariamente se oferece. Ele tem a resposta. Ele está chamando, vem até mim, vem até mim. E quantas vezes a gente fica resistindo, porque tem medo de submeter. A gente tem medo de fazer a vontade de Deus, porque fala assim, mas será que isso é bom mesmo? Eu queria tanto fazer tal coisa. Sem perceber que essa foi exatamente a maneira como Adão e Eva caíram. Eles duvidaram da bondade de Deus. Quando Deus falou, não coma dessa árvore, não era para roubar deles um prazer que Deus não queria que eles tivessem. Era protegê-los de algo que era nocivo para eles. Então, quando Deus fala alguma coisa para você, Deus não está querendo tirar alguma coisa gostosa que você ia fazer. Não, Ele está protegendo você. E quando a gente entende isso, a gente vai entender que o fardo de Jesus é leve e suave. A palavra aqui suave é mais ou menos como se tivesse exatamente esculpida para servir direitinho você. É como se você vestisse uma roupa que foi feita no seu número. Exatamente no seu número. Não vai apertar, não vai ficar enrugada. Ela serve certinho para você. Não vai te incomodar. É isso que o jugo de Jesus é para nós. Mas nós precisamos entender que Ele tem o melhor para a nossa vida. E por último, a coisa mais maravilhosa é que Jesus não fala assim, isso aqui é tudo que você tem que fazer, agora vai, faz o seu melhor, tenta, se vira. Não, não é assim que Jesus faz. Jesus fala, vem comigo, eu vou com você, a gente vai junto. Eu vou experimentar tudo que você vai experimentar, eu vou estar do seu lado. Você não vai estar sozinho. Então, o fardo não é pesado, porque o Senhor está conosco, Ele divide com a gente. Ele passa por onde a gente está passando. Ele entende as nossas necessidades. Ele entende o nosso sofrimento. É por isso que Ele é o sacerdote perfeito para nós, porque Ele passou tudo o que nós passamos. Ele entende exatamente aquilo que vai no nosso coração.
E Ele está conosco, andando conosco em todo o tempo. Não é bom demais isso? Você pode se alegrar com essa verdade? Está cansado? Precisa de descanso? Vamos até Jesus. Vamos até Jesus. Sabe, quando a gente olha para o Evangelho, Jesus fala assim, que a gente tem que receber o Evangelho como uma criança. Qual que é a diferença da gente para uma criança? Uma criança é completamente dependente. Uma criança não tenta provar que ela vale alguma coisa, que ela merece. Uma criança sabe que precisa da graça. Uma criança sabe que não pode conquistar as coisas pelo seu próprio braço. A criança pede. Ela pede e confia no amor do pai por ela. E por isso que ela é tão insistente em pedir. Primeiro, porque ela não tem para onde correr. E segundo, porque ela crê que o pai dela ama. Nós precisamos olhar para Jesus da mesma forma, como crianças, que são completamente desprovidos de qualquer valor, de qualquer capacidade. Não é pelo que a gente faz, gente. A gente pode se achegar na presença do Senhor pela graça dele. Graças a Deus, porque eu não preciso provar nada para o Senhor. Você não precisa provar nada para o Senhor. Ele nos amou quando éramos pecadores. E Ele nos ama. E a gente tem que crer no seu amor. A gente tem que crer que quando a gente chega na presença dEle, Ele tem o melhor para nós. Dessa maneira, o nosso fardo com Jesus vai ser leve e suave. Vamos levar até Jesus os nossos fardos?